Professor Daniel, Ele. boa tarde. Está tendo uma boa recepção? Excelente. Como é que vocês estão me vendo aí? Muito bem também. Em nome da nossa disciplina, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade por estar conferindo hoje essa palestra para nós. E então apresentando a todos o professor Daniel Sigulen, coordenador do Departamento de Informática Biomédica, Informática em Saúde da Unifesp, e que tem mais de 20 anos de experiência nas várias modalidades de práticas digitais que envolvem a saúde. O professor da equipe tem sido muito generosos no contato que nós estamos estabelecendo no trabalho conjunto em um projeto que envolve telemedicina, a rede universitária de telemedicina, o projeto RUT. E o professor Daniel também faz parte do comitê de telemedicina que foi criado em março deste ano, março passado, pelo Ministério da Saúde. A palestra de hoje, então, é sobre prática de saúde digital. Eu passo a palavra ao professor Daniel. Marcos, muito obrigado pelo convite. Realmente eu me sinto muito feliz de poder falar aí com vocês. É uma coisa que a gente tem que fazer e divulgar essa área é um prazer. Eu estava querendo jogar a imagem que eu tenho aqui na tela e eu queria ver o que vocês acham, se ela fica boa ou não, só para ver quanto de imagem vou jogar. Como é que está? Tá boa, a qualidade da imagem está boa, professor. Tá bom. Bom, podia saber o background da turma que está aí com você, o que o pessoal faz, quais são as atividades? Nós temos 14 alunos de doutorado do nosso programa de pós-graduação em saúde da criança e adolescente. Então, profissionais de saúde de várias formações, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, dentistas, educadores físicos e médicos, que são alunos de doutorado, já com projetos em andamento. E temos também profissionais de saúde e alunos de mestrado para os quais o curso foi aberto na forma de simpósio. Ótimo. Bom, então vamos tentar fazer uma troca de ideias. Não gostaria de dar uma aula formal, apenas passando slide a slide. Adoraria ser interrompido e adoraria discutir os tópicos que vocês acharem que vale a pena a gente trocar uma ideia. Eu acho que fica muito melhor para quem está dando aula e para vocês, a gente conversando mais do que eu simplesmente na forma de um professor aí dando uma aula clássica. Porque, além do que, a teleconferência é ruim para isso. A teleconferência é muito boa para trocar ideias. Então, passa a primeira imagem. Então, eu sou médico, clínico geral e nefrologista. A minha formação acadêmica é de nefrologista, meu doutorado foi em nefrologia, mas eu acabei na prática médica virando clínico geral. Sou professor titular de Informática em Saúde, fui chefe do Departamento de Informática em Saúde até 4 meses atrás. Atualmente a chefia foi trocada, eu coordeno a pós-graduação em Informática em Saúde. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a prática, os desafios da informação na era digital. A ideia é eu passar sobre esses tópicos e eu quero que vocês vão me interrompendo à medida que for necessário. Vou falar um pouquinho sobre pressões sobre o profissional da saúde, o registro eletrônico do paciente, sistemas de apoio de decisão e guias de conduta, registro eletrônico do paciente na internet, sistemas de apoio de decisão na internet, computadores de mão, comunicação, educação à distância, informação digital, telemedicina, tendências, custo e efetividade, considerações finais. Na verdade, vou fazer um pupurri sobre essa área de informações, informática em saúde. Bom, há um conjunto de pressões muito importantes que a sociedade atual exerce sobre o profissional da saúde, sobre qualquer um de nós, sobre médicos, nutricionistas, enfermeiros. Uma delas é a explosão da informação, a pressão da indústria da farmacêutica, novos exames laboratoriais, aumento da demanda de pacientes, falta de tempo para atualização, aumento da demanda por documentação e contenção de gastos.
Só para vocês, esses dados são da Organização Mundial de Saúde, a informação na área da saúde dobra a cada 3 anos. Para vocês terem uma ideia, são publicados 250 mil artigos por mês. Há uma verdadeira explosão, a qual qualquer profissional de qualquer área da saúde tem que se dar conta disso acontecendo. Então, se você passar 3 anos sem ler um artigo, você sabe metade do que você sabia 3 anos atrás. É claro que nem tudo que aparece é incorporado à nossa prática, ao nosso dia a dia, mas grande parte, a ciência muda muito rapidamente, verdades que eram verdades ontem não são mais hoje. O ano passado, os dados de 2005, o FDA, que é o Federal Drug Administration dos Estados Unidos, aprovou mais de 1.000 novas drogas e apresentações. Isso significa que os doutores que prescrevem, as enfermeiras que usam os medicamentos, têm que se dar conta de que temos 1.000 novas apresentações. Isso você imagina que sobrecarga de informação que traz ao profissional. Quando eu me formei em 1964, o Laboratório Fleury, que é um dos bons laboratórios de São Paulo, talvez o melhor laboratório de São Paulo, ele realizava 73 exames. Então, eu como médico, eu tinha a obrigação de saber o valor da glicemia, da creatinina, da ureia, do sódio e do potássio. Hoje, o Laboratório Fleury realiza mais de 2.160 exames. Veja que explosão de informação. Como é que é possível a nutricionista que conhecia no passado uma tabela de alimentos que constava de 60 alimentos, imagina hoje que a tabela tem, a do FDA, tem mais de 600 ingredientes diferentes. É impossível guardar isso na cabeça. A saúde hoje era um apanágio do conhecimento médico. Hoje todas as revistas, a internet trazem centenas e milhares de informações sobre saúde ao paciente, de tal sorte que esse paciente, cuja única fonte de informação no passado era o profissional da saúde, hoje ele tem essa informação em qualquer lugar onde ele virar a cabeça. Apesar dessa grande explosão de informação que eu mostrei para vocês, que a informação dobra a cada 3 anos, o presidente da Associação Médica Brasileira disse que 80% dos profissionais médicos trabalham mais de 11 horas por dia com 4 empregos, e isso impossibilita eles se atualizarem, colocando a própria prática da saúde em risco. Bom, aumento de demanda de documentação, isso todos vocês sabem, precisa preencher tabelas disso, relatórios do SUS, relatório para a universidade, temos documentos e mais documentos. Bem, esse diapositivo, esse gráfico, é um gráfico criado por esse autor chamado Jean-Claude Halley, e ele mostra uma coisa bastante interessante. Na parte inferior do gráfico, no risco horizontal inferior, é a introdução de uma tecnologia, é uma curiosidade. Quando uma tecnologia entra, uma tecnologia de informação, ela é uma curiosidade. O risco azul do meio representa o que ele chama de cavalo de Troia. Ela existe, começa a ser um pouco utilizada, as pessoas acham curiosas, e a porção superior, água não tem, né? E a porção superior traduz a verdadeira integração da tecnologia da informação e a reengenharia dos processos. Então, esse diapositivo mostra o seguinte: ao final da década de 80, na metade da década de 90, todo o setor industrial estava absolutamente informatizado. E todos os processos haviam sofrido reengenharia, havia uma reengenharia nos processos industriais, na dependência da tecnologia de informação. O setor bancário, o setor financeiro, ao final da década de 90 estava completamente informatizado. Vocês não imaginam hoje um banco funcionar sem um computador, sem um serviço de tecnologia de informação. Todas as transações hoje interbancárias entre o cliente e o banco são realizadas através do computador. O
que acontece no setor saúde? Nós estamos na fase onde a tecnologia da informação ainda representa uma curiosidade. Nós não fomos capazes até agora passar para a fase do cavalo de Troia e não sabemos quando nós vamos transformar os processos da saúde pela tecnologia da informação. E se vocês imaginarem que nós, como setor financeiro, trabalhamos com informação, nós coletamos a informação dos nossos pacientes, nós coletamos a informação, a enfermeira coleta a informação do paciente, o médico coleta a informação do paciente, o nutricionista coleta a informação do paciente, processa na cabeça e gera uma nova informação. Então nós certamente temos que incorporar essa tecnologia no sentido de também fazer uma reengenharia dos nossos processos de atendimento, usar a telemedicina, usar o registro eletrônico do paciente, usar sistemas de apoio à decisão, coisa que não estamos sendo capazes de fazer, e isto traz esse modelo de saúde o qual nós conhecemos, que é um modelo fragmentado, um modelo com uma série de problemas. Bem, a área da informática em saúde, ela tenta contemplar, ajudar a área da saúde através dessas disciplinas e desses instrumentos. A bioinformática, a telemedicina, a informação digital, a educação mediada por computador, a comunicação em si, a saúde, o registro eletrônico, sistemas de apoio à decisão, guias de conduta, e isso tudo do lado no canto direito pela internet. Vou fazer uma passada por cada uma dessas atividades. Vamos iniciar falando do registro eletrônico do paciente. Bem, aqui do lado esquerdo está o registro em papel das informações do paciente, quer seja feito pelo médico, quer seja feito pela enfermeira, quer seja feito pela nutricionista. O registro em papel tem várias vantagens. Ele é familiar, não necessita de treinamento para ser utilizado. Ele é muito barato, necessita de pouca manutenção, pode ser facilmente dobrado e pode ser facilmente transportado. Mas ele apresenta um conjunto de desvantagens. Só pode estar em um único lugar a cada tempo. Você não pode ter uma pasta do paciente, a ficha de nutrição do paciente num lugar, ela está num lugar só. Ela não pode estar ao mesmo tempo no laboratório e ao mesmo tempo com o paciente ou ao mesmo tempo no serviço de radiologia. Geralmente é ilegível. Para os senhores que andaram pelos ambulatórios, eu espero que tenham batido os olhos nas diferentes registros, anotações que os colegas das mais várias áreas fazem para ver se isso é facilmente legível. O registro é possivelmente incompleto, o papel não tem mecanismos de completitude. Você não é capaz de... O papel não grita se você não colocou um dado, o papel não grita se você não colocou uma informação do paciente. Ele é ambíguo, diferentes termos são utilizados para exprimir a mesma coisa. Um exemplo, na medicina, sobrecarga ventricular esquerda, outro fala hipertrofia ventricular esquerda, um fala pneumopatia, outro fala pneumonia, e na hora que você vai querer buscar os seus pacientes com aquela patologia, pela ambiguidade você perde uma montanha de informações. Uma coisa extremamente importante é que o papel é incapaz de gerar alertas automáticos. Então, se você tem naquela ficha um sobrepeso do paciente, se esse paciente tem um marcador tumoral alterado, o papel não grita isso, não avisa na próxima consulta. E, finalmente, para pesquisa, os dados têm que ser transcritos. Se você quiser pesquisar quantos pacientes seus estavam na faixa de peso entre 30 e 60 quilos, você tem que transcrever esses dados para uma planilha e tabular os dados. O registro eletrônico da informação do estado de saúde de um indivíduo e dos cuidados dispensados à sua saúde durante toda a vida, armazenado em meio eletrônico, de tal forma que possa servir a múltiplos e legítimos usuários do registro. Essa definição é um sonho, nós não temos ainda este repositório que está colocado. Várias universidades, vários serviços no mundo, vários países estão tentando chegar a isso. Isto é, você tem um registro que desde o dia que você nasceu, as informações do seu pediatra, as informações da nutricionista, do enfermeiro, da vacinação, do serviço público, do serviço privado, estejam todas armazenadas num único
repositório de informações. Nós não estamos ainda nesse nível porque uma série de problemas metodológicos ainda não foram resolvidos, tanto no lado da área da saúde como na área da computação. Esse é um dos registros eletrônicos usados pelos nossos alunos nos ambulatórios, e numa escala que vai de baixo para cima, proposta por um autor importante chamado Wogman, esse nosso registro estaria nesse meio do caminho, o registro eletrônico médico do paciente. O que quer dizer isso? Lá embaixo é quando você começa a pegar o papel e escanear esse papel e armazenar. Numa segunda fase, em amarelo, você escaneia o papel e você já começa a organizar esse papel. A terceira fase, você começa a usar bancos de dados e ter a informação organizada. E ela distribuída na instituição que trabalha com aquilo. Na quarta fase, isso já tem uma abrangência interinstitucional. E lá em cima seria o nosso sonho, seria o registro do indivíduo que é interinstitucional e internacional. Não dá para vocês lerem embaixo. Embaixo tem uma série de classificações. E esse é um dos problemas da área da saúde. Nós não temos hoje um único padrão de comunicação da área da saúde, de tal sorte, enquanto não se resolver esse único padrão de comunicação, que aquilo que a pneumonia da criança seja entendida quando daqui a 40 anos que aquilo era uma pneumonia, ou a glicemia seja a mesma glicemia. Nós não chegamos a esse padrão. Nós usamos CID-10, usamos LONC para o laboratório, mas não se fez um acordo ainda nesse sentido. E a mesma coisa é verdade para a área de tecnologia. Nós precisamos ter interoperabilidade entre todos os sistemas de computação, isto é, o meu computador tem que falar com o computador do hospital da Unicamp, tem que falar com o computador do hospital da USP, que tem que falar com o computador do consultório, e essa interoperabilidade ainda não é consagrada, está se caminhando nessa direção, está se discutindo, mas não se chegou lá. Mas a primeira vantagem desse registro eletrônico que nós usamos é que ela pode, primeira vantagem, acessada simultaneamente por vários profissionais. O registro dessa paciente pode ser visto no laboratório, pode ser visto no visto na radiologia e pode ser discutido numa conferência médica simultaneamente. Primeira coisa, ele é legível. Uma vez que você digita as informações, a primeira grande vantagem, ele é legível. Você entra as informações da história clínica, quer seja através de um texto livre, como aparece nessa tela, ou você pode entrar através de protocolos pré-definidos, onde você tabula informações tipo sim ou não, pouco, muito, ou informações numéricas. É uma forma de você entrar a informação na história. Os diagnósticos são padronizados. Nós utilizamos a tabela do CID-10, de tal sorte que quando eu disser que o paciente apresenta uma hipertensão essencial, eu não coloquei uma pressão arterial alta, baixa, média. A hora que for buscar no meu banco de dados os pacientes com hipertensão essencial, virão todos os pacientes. Os dados do exame físico, o computador ele consegue controlar como você entra as informações. Então, eu sou incapaz de colocar, por exemplo, que o paciente tem uma temperatura de 400 graus. O computador mantém sistemas de controle para que isso não aconteça. Ele não me permite colocar uma pressão de 5.000, ou ele não me permite entrar com o valor de um potássio de 700. O computador tem mecanismos de completitude, de segurança para que você não entre com os dados de forma errada. Quando você vai prescrever o remédio, existe uma tabela, um banco de dados de medicamentos com todas as informações sobre o medicamento, desde seu custo,
ações, farmacodinâmica, indicações, contraindicações, reações adversas, contraindicações, precauções. E quando você quer uma explicação sobre o exame complementar que você vai pedir, você tem explicações para que serve esse exame, o máximo, o mínimo. Você não precisa. Eu estou dando uma resposta àqueles 2016 exames que eu coloquei, que hoje existe no nosso mercado, que nem o enfermeiro, nem o médico, nem nenhum profissional é capaz de guardar na cabeça. O banco de dados guarda a informação. Não é função nossa guardar as coisas na cabeça, isso é burrice. A nossa função é saber procurar, saber buscar e saber utilizar a informação. Então, guardar os 12 mil medicamentos que existem hoje registrados no nosso bulário é ignorância. Guardar os 2 mil e tantos exames também, você guarda isso no banco de dados e você vai buscar essa informação. Da mesma forma que você guarda as informações textuais e numéricas, você guarda imagens e você pode interpretar essas imagens à distância. Uma coisa importante que eu disse, o computador gera, assim como o papel não gera alerta, o computador gera alertas. Aqui se trata de uma paciente que foi entrado um dado que ela tem um marcador de câncer aumentado, de tal sorte que o médico ou o enfermeiro pode configurar que essa informação apareça na tela ou cada vez que você entra no registro desse paciente, ou uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por semana, ou numa determinada data, de tal sorte que você esteja atento para o paciente ter um marcador de câncer alterado. Rapidamente, os dados, na hora que estão armazenados no computador, rapidamente você avalia seu banco de dados sem precisar fazer transcrição. Então, aqui, num banco de dados de milhares e milhares de pacientes, em poucos segundos você tem a distribuição dos seus pacientes segundo sexo, idade, ou a variável que você achar que você está pesquisando. Esses dados também podem ser transcritos para diferentes pacotes estatísticos, eles podem ser exportados e você pode estudar tendências, estudar variações dos seus atendimentos, seus altos, seus diagnósticos, etc. Bom, falamos sobre o registro do paciente. Alguma questão, alguma observação? Seguimos adiante. Professor, eu gostaria de colocar uma questão que eu acho que eu vou provocar um pouquinho, né? Para nós profissionais, nós estamos muito acostumados a manusear os registros como profissionais. E o fato de ter esse documento, que é o registro eletrônico, facilmente disponível para o paciente consultar. Então, ao mesmo tempo que um profissional de saúde pode consultar à distância, o paciente pode sentar, digamos, um paciente com artrite reumatoide, que é acompanhado por um reumatologista que tem uma doença crônica, acompanhado há 10 anos, ele senta hoje no escritório dele à noite, pega um copo de vinho tinto e pensa, bom, vou checar o que o doutor Aníbal pensa sobre a minha evolução clínica recente. Como estão meus exames laboratoriais? Como que o senhor vê esse acesso pelo paciente? Qual o grau de liberdade, vamos dizer? Eu sei que formalmente o paciente tem direito a acesso a todos os registros, né? Mas qual o grau de conforto que o senhor vê para que o paciente tenha esse tipo de acesso? Veja, juridicamente o registro é dele. O médico e o hospital são apenas repositórios desse registro. Eles não são donos. Se o paciente juridicamente entrar no hospital e disser eu quero levar embora a minha pasta, seguramente o juiz vai dar a favor dele. Essa é uma discussão extremamente complexa. É uma das razões que nós não temos o registro eletrônico do paciente, são as questões éticas, que são extremamente delicadas. Eu ampliaria a sua pergunta. O registro do paciente, tudo bem, mas
há uma série de informações que uma porção de empresas gostariam de saber sobre seu operário, seu funcionário, e a companhia de seguro gostaria de evitar os pacientes que são hipertensos, hipercolesterolêmicos, que têm câncer. Então, o mundo está tentando, de alguma forma, resguardar o fato ético, mas não tem uma resposta definitiva para isso. O que eu posso dizer é o seguinte: o registro eletrônico, ele é extremamente seguro, ele é muito mais seguro do que a pasta em papel do paciente, do que a anotação que você faz. Ele não é seguro para os bandidos, porque o bandido pega 3, 4 metralhadoras e ele entra no banco, ele assalta em 12, entra num prédio. Quer dizer, para bandido não tem o que fazer, mas na prática ele é mais seguro do que as pastas do hospital, que são manipuladas por indivíduos que não têm direito a esse acesso, que são indivíduos que transportam as pastas, indivíduos que armazenam as informações. Então, eu acho que o registro é mais seguro do que o papel, mas essa questão ética a observação de um paciente que você acha no prognóstico que ele vai morrer daqui a 6 meses. Será que o paciente tem direito de saber isso? Algumas escolas acham que sim, outras acham que não. Eu acho que nós não temos uma solução para isso, ela é uma solução local, ela vai depender dos conselhos de ética regionais, dos conselhos de ética. Eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que juridicamente hoje você está resguardado que o registro é do paciente. E a rigor, para você acessá-lo, você deveria ter a autorização dele. E aí se surge o problema. E um paciente chega no pronto-socorro em coma, num coma hipoglicêmico ou após uma convulsão, se ele precisa da autorização para entrar no registro, como é que você vai dar o registro? Como é que você vai entrar no registro? São problemas que não foram resolvidos, mas o registro é do paciente. O senhor tem experiência com o sistema que é utilizado na Unifesp em relação a esse tipo de acesso pelo paciente? Olha, na prática, nunca tivemos problema com isso. Os pacientes nunca demandaram o acesso ao registro. Quando há conflitos no hospital, pacientes, medicamentos, direitos, eventualmente o juiz tem solicitado as informações do paciente, mas nós nunca tivemos problema do paciente de exigir ou proibir o uso da informação. Ou ele não conhece seus direitos, ou ele não sabe a importância disso. Aliás, na nossa sociedade, no papel as coisas estão muito piores, porque você sabe que hoje o médico, para qualquer exame que ele solicita para o paciente, o convênio exige que você explique por que está solicitando o exame. Está explicando por que você solicita o exame, você está dando uma informação no convênio que ele não deveria ter. E o próprio paciente pede isso, porque ele diz: olha, você precisa me colocar isso, senão o convênio não vai pagar a minha consulta. Então, a nossa situação ética ela é complexa nos dois lados. Obrigado, professor. Bom, vamos falar um pouquinho sobre sistemas de apoio à decisão e guias de conduta. Por definição do Shortleaf, que é um dos papas da informática em saúde, os sistemas de apoio à decisão são conceituados como todo software que auxilia os médicos na solução de problemas. Existe uma série de tecnologias que não vem ao caso de discutir para que eles servem, algoritmos, regras de produção, frames, redes neurais, são metodologias que você usa para desenvolver esses sistemas, mas fundamentalmente eles servem para auxiliar a tomar uma decisão. Aqui eu estou colocando o exemplo de um sistema de apoio à decisão em diagnóstico de tuberculose, que nós desenvolvemos alguns anos atrás, e ele foi implantado em Recife, e ele era utilizado pelas enfermeiras em postos de saúde onde não havia médicos. E o sistema coletava informações sobre tuberculose, e com dados do exame físico, dos testes laboratoriais, raio-x e tórax, o sistema sugeria o diagnóstico, calculava as doses do fármaco por quilo de peso, emitia a receita, solicitava a pesquisa de BK no escaro do paciente de 30 dias e agendava o retorno. Então, um sistema automatizado de apoio à decisão. Esse é um exemplo de sistema de apoio à decisão. Vou mostrar depois outros para vocês.
o nosso departamento desenvolveu uma série de projetos nessa linha, alguns entraram na prática, outros ficaram como teses de mestrado e tese de doutorado. Não vou, esse tema de apoio à decisão em tuberculose, em litíase, em nutrição. Não sei se vocês, os nutricionistas, conhecem o NutriWin, que é um sistema desenvolvido por nós aí, que é utilizado por mais de 1.600 nutricionistas na definição de perfis nutricionais de pacientes. Os guias de conduta, chamados guidelines, são procedimentos desenvolvidos sistematicamente para auxiliar o médico e o profissional da saúde em decisões sobre a melhor e mais apropriada conduta em situações clínicas específicas. Diferentemente do sistema de apoio à decisão, eles não geram diagnósticos. O sistema de apoio à decisão gera diagnóstico. O guia de conduta não gera. Geralmente eles são elaborados em base de consensos médicos ou em medicina baseada em evidências. Ou a instituição tem um conjunto de normas e ela usa esse conjunto de normas para promover uma conduta. Aqui é o exemplo. Então, no canto esquerdo, o médico atendeu um paciente, ele gerou um diagnóstico que está naquela linha em azul, não dá para vocês lerem pela distância, em que ele coloca que esse paciente tem uma hiperplasia prostática benigna. Diante desse diagnóstico, eu estou voltando para trás. Diante desse diagnóstico, para a direita, o computador diz para o médico: doutor, o nosso serviço, na situação desta patologia, recomenda que o senhor peça uma ultrassom de próstata, um exame de urina e uma dosagem de PSA. E automaticamente já gera esse pedido ou manda para o laboratório. Embaixo, do lado esquerdo, o paciente voltou, trouxe o resultado do exame, foi confirmado o diagnóstico e automaticamente o sistema diz para o doutor, prescreva finasterida, calcula a dose e gera a receita. Então aqui o sistema foi um guia de conduta para aquela situação. Esse guia de conduta pode ser local, pode ser da instituição, da disciplina, do ambulatório, ou baseado em consensos internacionais. No Clearinghouse americano, que tem cerca de 2.200 guias de conduta já pré-estabelecidos. Quais são as vantagens dessa forma de trabalhar? Eles facilitam a lembrança, as informações são generalizáveis para toda a equipe tem um padrão de conduta. Uma vez que você tem um padrão de conduta para a equipe, você pode avaliar os outcomes. Se cada um trata um caso da sua forma, eu dou para a pneumonia um antibiótico, você dá outro antibiótico, outro dá o terceiro antibiótico, ou você trata um obeso com uma dieta, outro trata com outra dieta, aquele mesmo modelo de obesidade, você não consegue avaliar a qualidade do serviço. Eles têm uma origem definida, facilitam a auditoria dos cuidados, quer dizer, você pode não seguir aquela orientação. Você tem razões para não seguir aquela orientação. O indivíduo tem alergia ao tomate, então você não pode colocar tomate, mas você pode fazer uma auditoria porque você não deu tomate para ele. Facilitam a avaliação dos resultados, como eu já comentei, e tem trabalhos mostrando que os guias apoiados na medicina baseada em evidência reduzem os efeitos colaterais dos medicamentos e os custos de tratamentos. Observação: na prática, nenhum guia de conduta se ajusta perfeitamente às condições de todos os pacientes. Também não há nenhum paciente que se ajuste a todos os guias de conduta. O julgamento médico permanece como critério fundamental na tomada da decisão. Existem várias metodologias também para representar esses guias de conduta, que não vale a pena entrar em quais são, e como todo mundo propõe uma metodologia, elas não são ainda consagradas internacionalmente. Nós, à direita, também temos um modelo de proposição de representação computacional de guias de conduta. Isso que existe no desktop, no computador local, existe na internet. Aqui é o exemplo do nosso registro eletrônico já na internet, no web. Cuidados com segurança e privacidade têm que ser mais rigorosos
do que os cuidados bancários, para esse registro não ser violado. E esse registro aí, naquela setinha em cima, ele já está começando a sair de ser registro eletrônico médico do paciente e já está passando a se transformar num registro eletrônico do paciente. Então, estamos evoluindo essa metodologia. Assim como tem registro eletrônico, tem sistemas de apoio à decisão. À esquerda tem o sistema de apoio à decisão chamado DX Explain, que é da Harvard Medical School. Qualquer universidade, qualquer serviço tem acesso a esse sistema, se vocês quiserem entrar. Simplesmente tem que se cadastrar. Você entra com informações de dado físico, exame laboratorial, várias informações do paciente, e ele te gera o mais provável diagnóstico. Embaixo estou mostrando o exemplo de um sistema inglês chamado Isabel. É um sistema de apoio à decisão. Vou mostrar para vocês só para dar uma ideia como é que eles funcionam. Então, esse é o sistema inglês, o Isabel. Entro nessa tela. Não dá para vocês verem, mas vocês vão me acreditando. Em cima está assim, selecione o grupo. Então, eu entro e eu coloco que se trata de um paciente, de um adolescente entre 12 e 16 anos, onde está a lista azul, se vocês conseguirem ver. Posteriormente, ele me pergunta qual é o sexo do paciente. Eu coloco que é um paciente do sexo masculino. Ele tem alguma especificidade regional, é da África, do Caribe? Não, ele não tem nenhuma especificidade regional. Pertence a alguma subespecialidade? Não, é um caso geral. Então, se trata de um adolescente de 12 a 16 anos, do sexo masculino, e esse adolescente apresenta alguns sintomas. Ele refere náuseas, ele tem dor abdominal baixa e ele apresenta febre. E aí eu pergunto para o sistema, com esses sintomas, num paciente com essa idade, com essas características, quais são os diagnósticos mais prováveis? E aí o sistema me gera que o diagnóstico mais provável nesse caso é a apendicite aguda. Mas me lembra de uma série de diagnósticos diferenciais. Adenite mesentérica, tuberculose gastrointestinal, peritonite, e dá um peso a isso. Esses sistemas são extremamente úteis para a educação, eles são extremamente úteis para você buscar um diagnóstico diferencial. E ele te justifica de onde ele foi buscar a informação para gerar esse diagnóstico, bem como te dá uma série de referências em relação à patologia e te dá acesso do lado esquerdo, você não consegue ver, uma série de atlas que trazem informação sobre isso. Da mesma forma que existem sistemas de apoio à decisão, existe uma infinidade de guias de conduta na internet, que várias sociedades, colocam à disposição. Aqui são guia de conduta da Sociedade Americana de Ortopedia. Os sistemas de apoio à decisão e os guias de conduta estejam em papel ou em meio digital, desacoplados do registro eletrônico do paciente, desempenham apenas a função de consulta ou educacional. Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que nenhum profissional entrou com a sua história no papel ou entrou com a sua história no registro eletrônico, vai, na prática do momento, digitar novamente as informações no sistema de apoio à decisão na internet ou local, repetir o sexo, idade, os dados laboratoriais dele. Então, por isso que eu coloco, eles têm função de consulta ou de educação. Eles só funcionam quando eles estão acoplados ao registro eletrônico do paciente, como aquela situação que eu mostrei para vocês do guideline, onde o médico gera o diagnóstico de hiperplasia benigna da próstata ou da pneumonia e o sistema já dá um guideline para ele automático. Ele não precisa redigitar as informações, ele não precisa reescrever essas informações. Então, por isso que eu digo que os guias de condutas e o sistema de apoio à decisão são úteis quando eles estão acoplados ao registro eletrônico do paciente. Tocamos adiante? Alguma questão, alguma observação? Senhor, eu tenho uma questão. Esse sistema que o senhor demonstrou agora sobre o lançamento de dados, me surge na cabeça algumas dúvidas sobre se realmente isso ajuda, robotiza ou automatiza o julgamento médico. Eu tenho um pouco de receio
em relação ao comportamento ético do julgamento médico, da formação dele. Será que não fica muito simples? Hoje o senhor mesmo citou no início da sua apresentação sobre a ausência de tempo do médico. E ao mesmo tempo parece que, eu vou gerar polêmica, parece que fica fácil ser médico, porque o sistema lança por uma série de facilidades, doenças similares, e que de repente isso pode gerar consequências importantes. Tá certo aí? Gerar consequências. O senhor está me escutando, professor? Muito bem. Ok. Pode gerar consequências importantes nas decisões médicas. Então, a minha pergunta primeiro, o que nós fazemos, por exemplo, em relação às doenças comportamentais, alterações de comportamento? Quem lança esses dados? E de que forma que são lançados? Ainda de outro lado, eu fico pensando de que o olho de quem cura é o olho de quem enxerga. Então, eu fico vendo o paciente distante de uma forma muito importante do paciente no momento do julgamento do tratamento. E, ao mesmo tempo, é óbvio que estamos numa área de informação digital, mas me preocupa as relações que essa área digital e essas informações podem ser usadas e utilizadas no futuro por pessoas não preparadas ou preparadas superficialmente. Como é que o senhor pensa disso? Qual é a tua atividade? Eu sou cirurgião dentista, Celso Santos, eu sou de São Paulo. Tá bom. Se eu te fizer você usa antibióticos, tá certo? Você é cirurgião dentista, você extrai dentes ou você coloca próteses. Fala um pouquinho para mim sobre as interações da amoxicilina. Em que relação o senhor quer saber? Eu quero que você me diga todas as interações. Eu quero que você me diga todas as interações que a amoxicilina tem. Olha, depende do paciente. Por exemplo, é uma substância de amplo espectro, que tem muita utilidade na nossa clínica, é um antibiótico extremamente utilizado. Por enquanto, você me falou das interações. Eu ainda continuo não entendendo. Interações em que aspecto? Eu quero te dizer o seguinte. Tem 12 mil nomes fantasias registrados no nosso banco de dados de medicamentos, dos quais 3.800 são princípios químicos diferentes. Eu te dou essa resposta num segundo. Todas as interações da amoxicilina com todos os remédios. Se o paciente chegar no seu consultório para você operá-lo e ele for hipertenso, estiver tomando um beta-bloqueador, estiver tomando um diurético, tomando uma simvastatina, tomando um anti-inflamatório, eu digo para você instantaneamente que a amoxicilina vai ou não vai interagir. E você não é capaz de guardar isso na sua cabeça. Então o computador te auxilia a você fazer uma conduta prática muito melhor do que a sua cabeça. Ela permitiria você fazer a conduta boa há 50 anos atrás, quando existia muito pouca informação. Há 50 anos atrás, ou 41 anos atrás, quando me formei, existia 5 antibióticos. Eu podia saber tudo sobre os 5 antibióticos. Hoje, só a cefalosporinas, que é um dos grupos de antibióticos, tem 375 subgrupos. Então, o que eu quero te dizer, a informação você pode usar bem ou mal. Na hora que você está tomando uma conduta com o teu paciente, você tirou essa conduta dos livros que você leu, dos bons livros de ortodontia, dos bons livros de cirurgia, você está tirando essa informação. Eu também estou tirando essa informação do bom computador, do bom programa que eu estou utilizando, mas eu sou responsável pela informação. O livro não é responsável se você arrancou um dente mal arrancado ou se você provocou uma infecção. Você é o responsável. Da mesma forma, eu como médico continuo sendo responsável pelo paciente. Agora, eu quero te dizer o seguinte. Seguramente, eu com um instrumento desses na mão, eu faço a coisa melhor do que você faz sem ele. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Em relação à interação olho no olho, eu quero, evidentemente, existe uma série de... Tem que se separar o joio do trigo. Seguramente, muito
O tratamento de um paciente depende da confiança dele no profissional. Se você tiver um paciente que acredita em você, o resultado da sua cirurgia vai ser melhor do que aquele que não acredita em você. Então existe essa coisa da relação médico-paciente, profissional-paciente, profissional de saúde, enfermeira. Isso é uma coisa extremamente importante. Mas eu quero dizer o seguinte, alguns experimentos mostram, por exemplo, que você tratar lesão de pele à distância e presencial, o resultado é absolutamente o mesmo. E eu posso, à distância, tratar de uma série de patologias de pele, ou o dermatologista pode, os pacientes que estão em Chiricá da Serra, que não têm condições de chegar ao dermatologista. E tem mais, alguns procedimentos mediados por robô estão sendo melhor realizados do que presencialmente. Nós estamos numa fase de transição. Você não tenha dúvida que daqui a alguns anos esse cara a cara vai ser substituído por cara a cara pelo computador. Os meus velhinhos que estão em casa, se puderem conversar comigo quando eles estão passando mal, se eu puder ter acesso ao eletrocardiograma deles instantaneamente, se eu puder ter acesso à pressão deles instantânea, ele está em casa e eu estou tomando conduta com ele. Ele não precisa morrer no meio do caminho para ir até meu consultório, ou eu me deslocar até lá, que vai levar uma ambulância 50 minutos para chegar, e eu posso tomar uma conduta com ele já em casa. Veja, os astronautas são tratados dentro da cápsula, eles ficam doentes. Os caras passam na cápsula, na estação orbital, ano, e eles não têm diarreia, eles não têm doença, eles não têm febre, e eles são tratados como? À distância. Tem sucesso no tratamento? Tem, nenhum deles morreu ainda na cápsula. Então... Eu entendo perfeitamente o que o senhor está dizendo, mas eu acho que o assunto é muito polêmico e eu, obviamente, penso... Eu, por exemplo, tive dificuldade, num primeiro momento, de entender a sua pergunta em relação à amoxicilina. Posteriormente, com a sua explicação, ficou mais claro e concordo 100%. Nós não somos... É humanamente impossível nós sabemos de todos os assuntos. É absolutamente impossível. Agora, ao mesmo tempo, quando o senhor mostra essas coisas, eu fico pensando, hoje em dia nós temos uma série de procedimentos médicos que já são extremamente complicados dentro de um hospital em relação ao lançamento de dados. De novo, eu volto à pergunta. Quem que irá lançar esses dados para que eles sejam interpretados? Vamos ter um sistema único? Vai ter uma padronização? Vai ter que mudar a formação do médico, do enfermeiro? Como é que o senhor vê isso a nível de futuro também? Bom, de futuro eu vou te dizer uma coisa que os meus colegas não gostam de ouvir. Cada vez mais as enfermeiras vão ocupar o lugar dos médicos. Porque a enfermeira realmente é o profissional que está em contato com o paciente o tempo todo. O médico é um profissional que gera diagnóstico, sugere a conduta. Eu acho que com o correr do tempo, cada vez mais, as enfermeiras vão ser mais importantes. Eu acho que cada vez mais procedimentos vão ser realizados à distância. Você hoje não precisa... Olha, não sei se você sabe... no Brasil, quem faz ultrassom, ou quem faz ressonância magnética, ou quem faz raio-x, é o médico. Nos Estados Unidos, quem faz é um técnico preparado. A partir das 10 horas... Desculpa, professor, aqui também esses exames já estão na mão de técnicos. Isso, né? Isso. E a partir das 10 horas da noite nos Estados Unidos... 90% dos laudos dos exames radiológicos realizados nos hospitais americanos são feitos na Índia. Na Índia? Na Índia. Eu sabia, então eu completei o Então, eu estou me dizendo, já estamos fazendo os diagnósticos à distância, mas quem está cuidando do paciente? É a enfermeira que está lá. Mas nós não julgamos o paciente por um exame radiológico, nem um exame de imagem, né? Ali ajuda, complementa um raciocínio, mas não dá diagnóstico. Por enquanto não dá. Por enquanto não dá. Olha, já os analisadores... Eu tenho que discordar, senão os analisadores de câncer de mama hoje estão quase acertando tanto quanto os especialistas. É tudo uma questão de tempo, querido. É uma questão... Olha, eu quero viver para ver, tudo isso aí. Isso é um processo
veja, nós estamos num processo. A hora que você implanta um registro eletrônico do paciente, você não implanta por cima, por aquilo que te mostrei. Há um processo educacional, cultural, isso eu vou mostrar para vocês um pouco adiante. Você tem que amadurecer, ser educado, incorporar a tecnologia. Só aquelas fases que eu mostrei para você. Não basta ser interessante a tecnologia, não basta você achar bonitinho, você tem que incorporá-la na sua prática diária. Eu acho que no futuro vai ser tudo isso mesmo. E veja, a população de lugar já é desse jeito. Nós vamos com atraso de alguns anos, mas nós chegamos lá. Não adianta você não gostar. Você vai acabar com o psicólogo? Não vai acabar com o psicólogo. O indivíduo tem problemas emocionais inerentes que é impossível. O computador não vai resolver o problema, mas são problemas psicológicos. Agora, a parte prática, você vai passar por um cara por uma ressonância magnética de ponta a ponta. Hoje em São Paulo, nós temos tomógrafo que em 30 segundos fazem slicing de corpo inteiro desse cara. Daqui a pouco ele vai fazer em 10 segundos e você vai passar a ressonância magnética em 10 segundos, você vai ter todas as informações analisadas sobre esse paciente. Não adianta dizer que o médico vai lá, ele vai dar opinião. Você pode esquecer isso. Eu acho que nós vamos ter mais informações, mas continuo discordando que nós não vamos ter diagnóstico. O senhor sabe de uma coisa? Quantos bichos que têm 4 patas, late, gosta de carne? O computador vai fazer esse diagnóstico por esse tipo de associação. Agora, se eu ensinar o meu filho que isso é um cachorro e é bonzinho, ele vai fazer carinho, mas pode ser uma raposa e comer meu filho. Como é que eu fico? Deixa eu te dizer uma coisa. Vários sistemas de apoio à decisão, deles um que é muito famoso, chama QMAR, Quick Medical Reference. É um sistema americano muito bom, desenvolvido na Universidade de Pittsburgh. Esse sistema, ele foi avaliado contra especialistas. Ele faz tão bem diagnóstico quanto os especialistas na área. Então, não adianta você dizer que você não gosta, você acha que o sistema não é bom, que nem você. Ele faz trabalho publicado no New England Journal of Medicine, que é uma das melhores revistas médicas que existem. Pelo contrário, eu respeito meus limites. Eu quero a ajuda dele, eu só não quero que ele me substitua. Eu não falei você pessoalmente, eu falei nós. Desculpa. Existe lixo, existem más sistemas de apoio à decisão, existem más práticas médicas, existem maus dentistas, maus nutricionistas. Um bom sistema de apoio à decisão, ele faz o diagnóstico melhor do que eu faço. Eu tenho 40 anos de experiência. Okay, muito obrigado. Bom, tudo isso que nós vimos... Joga a imagem. Oi, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Realmente, esse método é muito interessante, principalmente nos lugares onde a medicina não pode chegar, como o senhor deu um exemplo no espaço, no próprio Nordeste brasileiro. Porém, assim, eu não sei, eu vejo algumas falhas assim que talvez o senhor possa, né, me esclarecer. Primeiro, o problema social, né, o desemprego para muitos médicos, se for robotizar tudo, né? Segundo, que eu vejo que está indo de encontro, não ao encontro, mas sim de encontro com todo esse processo de humanização da medicina, mesmo o que tem se falado do médico amigo da família, que conhece toda a história do paciente. Também assim eu vejo que em muitos casos a clínica é soberana, o exame físico no paciente ele é soberano, porque, por exemplo, vou dar o exemplo do aparelho que eu trabalho, que é o pH-metro, né, a pH-metria. Eu faço monitorização do pH esofágico em crianças, e esse exame, apesar dele ser o padrão ouro, né, ele tem 10% de falsos positivos. Então, fico pensando que a gente não pode tratar uma criança, por exemplo, de refluxo apenas com resultado positivo do exame. A gente tem que avaliar a clínica, ver se a criança apresenta irritabilidade, entre outros sintomas. Então, eu queria que o senhor me esclarecesse esses pontos. Então, você veja, da mesma forma que a pH-metria não é soberana, se o médico não souber, de jeito nenhum. Tá certo?
Se ele não souber conversar com a mãe, com a criança, ele também não faz diagnóstico. Nós temos, eu vou mostrar para vocês agora um pouco de computadores de mão, e nós estamos colocando esses computadores de mão com a história do paciente para o grupo de medicina da família. Olha, você não tem ideia que eles gostam disso, de atender o paciente, ter toda a história, ter todos os dados da criança, ter todas as vacinações num clicarzinho de botão. Ele continua tratando o paciente, mas ele trata melhor. Nós não estamos na fase de substituir o médico pela máquina ainda. A pergunta que me foi feita, para onde nós vamos? Eu disse, para onde nós vamos? No futuro nós vamos para isso mesmo. Hoje ainda não conseguimos substituir. Hoje a máquina auxilia a gente. É seguramente a hora que você vai visitar uma família. Você clica e você sabe o peso da criança na última consulta, o estado nutricional dela, as queixas, os conflitos familiares, está tudo no registro. Você tem melhores condições de trabalhar. Eu não estou dizendo que hoje você substitui. Hoje nós estamos no meio do caminho. A pergunta para como é que eu vejo isso no futuro? No futuro eu vejo desse jeito mesmo. No futuro você vai ter equipamentos que vão tirar melhor os dados do que nós tiramos. Não dá para você fazer uma pH-metria pelo olhômetro, você tem que ter um aparelho. O olho no olho é fundamental ainda, mas o olho no olho com banco de dados do lado é muito melhor do que sem ele. O olho no olho com sistema de apoio de decisão é melhor do que sem ele. O olho no olho com uma internet à sua disposição quando você tem uma dúvida. Eu, como médico, estou cheio de dúvidas, entro na internet, em segundos eu tenho a resposta. Eu faço uma medicina melhor hoje do que se eu não tivesse esses instrumentos. Eu não estou dizendo que hoje se pode substituir, de jeito nenhum, eu concordo com você. Hoje não, mas no futuro não tenha dúvida. Você está meio na dúvida, né? Não, é que na verdade vai caminhar para isso, né? Até o senhor deu o exemplo de robôs que fazem procedimento cirúrgico melhor que o homem. Então, quer dizer, a máquina já superou o homem em vários aspectos. Então, assim, está caminhando para isso, né? Exato. E veja, isso eu vi recentemente, eu vi um grupo da Harvard, é um consórcio da Harvard e outras universidades, desenvolveram um robô para fazer extração de vesícula, e a precisão do robô não é nem milimétrica, é uma precisão de angstroms na hora de cortar em relação à mão do homem. Ele faz um corte muito mais fino, ele faz muito menos estrago, porque ele tem sensores que nós não temos, eles são mais sensíveis do que o nosso olho. Então, é uma operação técnica. Você veja que antigamente se abria a barriga para tirar a vesícula. Agora paramos de abrir a barriga, já usamos recursos digitais. Toda a fibra óptica que entra na barriga do paciente para fazer uma videolaparoscopia é digital, mas ainda com a presença do homem. Mas eles estão indicando que o corte que aquele robô faz é muito mais delicado, faz menos estrago, o paciente se recupera melhor. Então, com o correr do tempo, os robôs vão fazer isso. Não estou dizendo que hoje vai ser operada pelo robô, ainda porque você tem um bom cirurgião. Mas que nós vamos evoluir para isso, não tenho dúvida. Obrigada. Obrigado a você. Bom, cadê o meu? Vamos ver se entra a imagem que eu quero que entre. Eu acho que não entrou. Entrou. Bom, isso que eu estou mostrando para vocês, existe tudo no computador de mão. Isso é um registro eletrônico no computador de mão, é o nosso registro clínico que nós usamos nos ambulatórios, que a gente passa para o Palm, passa para o Symbian, passa para o Palm Pocket PC, e ele permite que você, aonde você está, você tenha informação. E mais importante do que isso, você coleta a informação, você faz uma prescrição para o paciente, você entra aí, a hora que você chega na universidade, você chega no consultório, você acopla com o computador, ou por Bluetooth, ou por infravermelho, e você passa essa informação para o computador. Então você não perdeu aquela informação a campo que foi feita pelo médico da saúde, ela entra no computador central, uma vez que ele chega na sede. Essa tecnologia tende a evoluir e essa informação vai ser passada Wi-Fi, vai ser passada diretamente pelo site, mas esses instrumentos são extremamente importantes para o atendimento
à distância. Aqui nessa tela eu mostro a sincronização da informação do Palm, esse é um Symbian com o registro. Então você não perde informação. E uma das coisas que a gente verificou, isso é uma tese de um dos meus orientandos, que nós fizemos um levantamento com os médicos que usam celular, e cerca de 90% das informações trocadas entre o médico e o seu paciente não são anotadas ao seu registro, nem em papel, nem eletrônico. Você fala com o paciente, ele faz uma queixa, diz para ele toma aspirina, não toma aspirina, vai fazer o exame laboratorial, vem ao consultório, isso daí é perdido. Se você atende com o celular já te abre na página com a fotografia do paciente. Você manda ele tomar aspirina, você clica que você tomou aspirina, na hora que você chega no consultório ou no ambulatório, você descarrega essa informação e você não perdeu essa informação. Nós, nessa próxima tela, só para mostrar para vocês que existe uma infinidade de recursos de informação para os celulares. Sistemas de apoio à decisão, livros eletrônicos, sobre drogas, sobre alimentos, tem um sistema de apoio à decisão excelente do Hipócrates, que você descarrega no computador de mão, te ajuda a fazer diagnóstico também. É um instrumento muito útil e cada vez vai ser mais disseminado na prática da saúde. Quais são as recomendações que eu faço quando você usar um computador de mão? Use encriptação dos dados para proteger a informação, use senha e desativador tempo dependente, desabilite as portas de comunicação em lugares públicos e não estabeleça comunicação em locais públicos. Esse nosso sistema ele tem uma entrada de senha, se você entrar 3 vezes a senha errada, ele apaga todo o banco de dados. Isso é extremamente importante para problemas de confidencialidade, se não perder um banco de dados de pacientes. Podemos tocar adiante? Alguém quer fazer um comentário? O registro eletrônico do paciente, associado aos sistemas de apoio à decisão e aos guidelines baseados em evidência, são instrumentos fundamentais para oferecer saúde de alta qualidade, de forma integrada e a baixo custo. Tem vários autores que te mostraram isso, não dá para vocês verem, embaixo tem referências disso. Considerações. O registro eletrônico é a 8ª maravilha do mundo? Depende da existência de software, de hardware e da necessária infraestrutura de redes elétricas. Não é função do profissional da saúde estar preocupado se o monitor queimou ou não queimou. Não é função do profissional da saúde que está atendendo o paciente, está atendendo o nutricionista que está atendendo o paciente, ver se o computador tem transformador ou não tem. Isso é a infraestrutura técnica que tem que ser obrigatoriamente existir. Exige investimentos não triviais. Necessita de constante manutenção, requer treinamento dos usuários, tanto no uso das ferramentas computacionais quanto do software específico. O treinamento dos usuários é a pedra angular para a aceitação e utilização de sistemas de informação em saúde. Eu chamo a atenção que todos os itens acima correspondem a 1/3 do problema, 2/3 do problema são o treinamento do usuário. Os senhores não nasceram sabendo dirigir carro. Entraram numa autoescola, aprenderam a dirigir carro. Os senhores não precisam saber se o pistão sobe, se o pistão desce, se a vela está disparando faísca ou não. Mas os senhores tiveram que aprender a dirigir o carro. Os senhores não precisam saber se o computador tem 24 bits ou 64 bits, ou tem 1 mega ou giga, ou quanto de memória, mas vocês têm que saber utilizá-lo. Para isso vocês precisam ser treinados. E vocês vão usar um software complexo, que tem interação de drogas, que tem banco de dados de exames laboratoriais, que tem uma série de recursos. Vocês não podem ser postos na frente disso sem alguém explicar para vocês, sem alguém treiná-los, sem vocês estarem treinados. Senão, vocês vão usar um carro como quem não sabe dirigir, vão se arrebentar no primeiro poste e vão dizer eu não gosto disso, isso não funciona. Na verdade, você não foi preparado para utilizar isso. Eu tenho algumas questões que me afligem aqui. Uma das questões que me deixa um pouco preocupado com a tecnologia
de modo geral, não só a questão dos arquivos eletrônicos. Por exemplo, eu agora de manhã apresentei uma aula onde nós mostramos um trabalho de coorte que tem 20, 30 anos. Os primeiros dados foram obtidos através de questionário e papel e transcritos para fichas de perfuração. E essas fichas ficaram 5 a 6 anos sem serem possíveis de serem manipuladas, porque nós não tínhamos mais aparelhagem para trabalhar com essas fichas, as fichas perfuradas. Provavelmente não existe mais na face da Terra onde a gente possa trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, indo para o British Museum, lá em Londres, a pedra de Hammurabi está lá e a gente pode ler ela tranquilamente. Ela tem milhões e milhões de anos, milhares de anos, né? Milhões é uma coisa um pouco longa demais. Mas, de qualquer forma, o que me preocupa também é com a aquisição de novas tecnologias, né? E me preocupa a durabilidade e a confiabilidade ao longo do tempo dessas informações. Uma outra questão importante que eu fico preocupado... Posso te responder essa primeira? Não. Essa primeira queria te responder. Então, veja, isso que você está levantando é extremamente importante. Tanto é que atualmente está se chegando a um consenso, a um padrão, que a informação deve ser texto, porque o texto sempre vai ser interpretado, agora e daqui 1000 anos, assim como você está interpretando as suas fichas de 5 anos atrás. Então, todas as tecnologias modernas de internet estão utilizando o XML, que é uma forma de representação textual de bancos de dados, de informações em banco de dados, de informações textuais, de imagens. Então, essa primeira pergunta que você está fazendo é extremamente pertinente e eu acho que com a adoção desse padrão, isso não vai ser perdido. A minha segunda questão, bem na esteira dessa primeira, é a questão da interface, né? O meu hospital, o hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é todo informatizado também. Nós trabalhamos com o Palm e também com o computador de mesa, o desktop. O que eu vejo no dia a dia no ambulatório é uma grande dificuldade de interagir paciente e o desktop, por exemplo. Essa interface é uma interface muito, ainda no meu ponto de vista, posso estar enganado, evidentemente, muito arcaica, né? E dificulta muito tanto a captação dos dados e o input dentro da máquina, também como a relação que você mantém com o seu paciente, né? Fica um trambolhão, porque a gente não tem essas telas mais modernas de cristal líquido, né? Grande, e fica complicado a gente perguntar, colocar dentro, né? Enquanto que o papel me parecia mais nós éramos mais acostumados, temos alguns milhares de anos trabalhando com papel, né? Desde o papiro até agora, e fica meio complicado, né? O que o senhor acha sobre isso? Não, veja, essa dificuldade que você está colocando ela é verdadeira. As interfaces de comunicação estão mudando. A voz vai ser uma delas incorporada rapidamente. É extremamente importante cuidar para que a tecnologia não interfira na relação médico-paciente. Eu, por exemplo, atendo o paciente com um computador desse tipo que está aqui, de lado, se ele quiser ver, ele também pode ver. Eu coloco o computador assim, numa posição lateral. Eu converso com o paciente olhos nos olhos, ele não me sente... o computador não pode estar entre nós dois, ele não pode estar no meio do caminho, eu tenho que estar diretamente com o paciente. A hora que ele vai se trocar para tirar a roupa, eu entro uma série de informações que ele me transmitiu, eu vou, examino o paciente, enquanto ele se veste, eu entro e peço os exames, preencho os dados do exame físico. Quando ele senta na minha frente, nós dois juntos geramos a receita. E a receita é uma coisa que ele sai com ela na mão, está claro, ele fica feliz, satisfeito, porque ele é capaz de ler. A maioria dos pacientes dizem para mim, doutor, da segunda puxa, pelo menos eu sei o que eu vou tomar e meu farmacêutico não vai me trocar o remédio. Então, eu acho que essas observações que você colocou são verdadeiras. Primeiro, volta aquela coisa, você tem que ser treinado para usar o computador, para você usar ele confortavelmente. Você não pode, na frente do paciente, estar ligando ou desligando tomada, você quebra a relação médico-paciente, isso é uma coisa importante. Você tem de preferência ser um computador leve e procurar não quebrar essa relação.
você pode conversar com o computador daqui a pouquinho. Eu já tenho programas que aceitam essa conversa, reconhecem minha voz. Mas eu não tenho utilizado no consultório porque eu faço anotações na ficha do paciente de coisas que eu às vezes não quero que o paciente ouça que eu estou fazendo a anotação. Então, se eu estivesse falando na frente dele, eu estaria anotando coisas que eu não queria anotar. Eu continuo escrevendo. Mas é um problema. Eu acho que com o tempo vai se encontrar a solução para isso. Mas as observações que você faz são totalmente pertinentes. Se a máquina é rude, a interface não é boa, as coisas... Veja, eu digo o seguinte, um programa de computador ele é bom quando você consegue trabalhar com ele mais rapidamente do que com o papel. A minha solicitação de exames para o paciente, a minha receita sai mais rápido do que se eu for escrever à mão. Aí ele está funcionando legal. Se você for escrever à mão uma receita, se você for fazer um pedido de exames e o computador leva mais tempo do que você, está te atrapalhando. Então, você tem que estar treinado para isso e o instrumento tem que ser adequado. E o software tem que ser adequado, tem que ser um software fácil, simples, rápido, que joga na tela o que você está precisando rapidamente. Você tem que ter uma máquina adequada, você não pode perder tempo com isso. Aquilo, digo assim, não é tua função estar preocupado com a infraestrutura, estar preocupado com o computador. Tua preocupação é atender o paciente e atender bem. Para atender bem, você tem que ter um instrumento bom. Você não pode ter um estetoscópio, que você sabe que tem a opção de hospitais, que você põe um estetoscópio no ouvido e você não ouve nada. Ali o plástico já. Professor, uma última questão que ele propor é o seguinte: em relação ao diagnóstico, de auxílio ao diagnóstico, uma das necessidades para que isso funcione adequadamente, pelo menos do meu ponto de vista, é usar, e até o senhor falou anteriormente, utilizar uma terminologia relativamente estável, né? E a gente sabe, terminologia médica estável, a gente sabe que no campo da terminologia existe vários processos em andamento. Por exemplo, a gente pode chamar tumor, neoplasia, câncer, né? Há concorrências e disputas de termos e diferentes léxicos, né? E isso leva certamente a um problema de inputs importantes no processo diagnóstico via esse tipo de sistema binário que a gente trabalha, que é um sistema mais ou menos de associação, né? Correlação, associação. Qual seria a solução para nós suplantarmos isso, já que isso é inerente à língua? Não tem como não conviver com esse tipo de problema, não é problema, né? Aliás, a língua é um ser vivo, o pessoal diz, né? Ela se modifica toda hora. Como é que a gente trabalharia com esse aspecto? Veja, essa dificuldade que você está colocando para o sistema digital é igualzinha à dificuldade para o papel. Né? Nós temos a mesma variabilidade de língua no papel quanto no sistema digital. Sim, mas o papel não se propõe a fazer o diagnóstico, né, professor? O computador, sim. Não é no computador que você propõe, ele pode te auxiliar no diagnóstico. Agora, veja, hoje eu acho que o grande... Veja, eu acho que a informação médica vai continuar sendo principalmente armazenada na forma de texto. 95% da informação em saúde é texto, são os nossos artigos, são os livros publicados, é texto. Eu acho que extratores de conhecimento vão ser os grandes, vamos dizer, a grande linha de pesquisa hoje é buscar extratores de conhecimento, quer dizer, buscar no texto o conhecimento. Isso está em fase experimental, nós não temos grandes soluções ainda para isso. Você hoje tem algumas coisas, você entra pelo Google, acha uma porção de coisas, achar coisas ruins, essas coisas boas. Daqui a pouco nós vamos melhorar essa pesquisa, vamos achar coisas que a gente está querendo. Eu acho que vamos acabar usando linguagem natural mesmo e vamos trabalhar com linguagem natural e vamos acabar tendo que ter... o que está fazendo hoje a National Library of Medicine, construindo um tesaurus, que é um tesaurus onde todos os padrões eles estão mapeando, quer dizer, ele mapeia o SID, ele mapeia o LOINC, ele mapeia o SNOMED, ele mapeia o READ em inglês. Então não importa como você descreveu o diagnóstico, o sintoma, ele vai mapear com uma única interpretação. A encrenca nossa é que nós não temos isso por português.
A National Library of Medicine dispõe isso, você pode entrar, você pode acessar, qualquer universidade, qualquer instituição pode baixar isso e se comprometer a trabalhar e traduzir para o português. É uma tarefa não trivial, é uma tarefa gigantesca, mas nos países de língua inglesa eles estão seguindo para resolver esse assunto. Você vai ter um único mapeador que vai pegar a tua linguagem, vai pegar a minha linguagem, vai pegar a linguagem americana, a inglesa, vai fazer uma única história. Isso não quer dizer que nós temos já pronto à tua disposição isso. Então, muito agradecido pelas suas informações, professor. Obrigado. Bom, vamos falar agora um pouco de comunicação. Bom, o e-mail é o mecanismo mais importante que foi introduzido desde o telefone para desenvolver relacionamentos interpessoais. Ele é informal, meditativo, assíncrono, autodocumentado e barato. Na Noruega e nos Estados Unidos, 50% dos usuários da internet buscam informações sobre saúde. Veja, não é um número trivial. Você tem hoje nos Estados Unidos 250 milhões de indivíduos usando a internet. 125 milhões buscam informação sobre saúde na internet. Desses 50%, trocam e-mail com seus médicos. A troca de mensagens eletrônicas constitui um importante método de comunicação entre os médicos e os pacientes. Cerca de 20% das visitas ao consultório poderiam ser eliminadas se os pacientes pudessem comunicar-se com seus médicos através de e-mail. E os usuários estão cientes do risco da comunicação eletrônica. Isso não são minhas palavras, são 2 trabalhos que referenciam isso. Aqui eu dou um exemplo para vocês do tipo de comunicação que você pode fazer por e-mail. Então aqui, a primeira em cima é uma comunicação entre médico e secretária. É a comunicação minha com a secretária, utilizando um ICQ, um MSN da vida, onde a minha secretária não me interrompe com um toque de telefone, ou se eu preciso mandar buscar uma radiografia do paciente que está no outro lugar, eu não preciso falar com ela pelo telefone, eu mando um MSN, eu mando um ICQ para ela, dizendo, por favor, me mande subir o paciente, mande subir a radiografia. O segundo tipo de comunicação é uma comunicação entre o médico e o médico. Não importa o que está escrito aí, é o médico que está me enviando 3 imagens de ultrassom e ele quer saber se eu concordo com o diagnóstico de ser um tumor renal. A terceira forma de comunicação é o médico provedor. Eu estou entrando no banco de dados do Fleury e estou vendo o resultado de um exame laboratorial de um paciente meu. Aqui também estou fazendo uma comunicação por teleconferência com o paciente. E eu classifico a comunicação entre médico e paciente em 3 categorias. A de cima que eu coloco verde, a de baixo que eu coloco amarela e a do meio amarela, de baixo vermelha. Não dá para vocês lerem, mas na de cima é um paciente que me manda um e-mail agradecendo que ele foi atendido no Hospital São Paulo muito bem, ficou satisfeito pela equipe, parabenizando o atendimento que ele teve. Então eu coloco esse e-mail verde. Eu não tive que usar um pingo de raciocínio médico, não tive nenhum comprometimento em responder muito obrigado a esse e-mail. No segundo e-mail, do meio, é uma paciente que está na dúvida, ela está tomando simvastatina para baixar colesterol, ela já está tomando há 40 dias, ela precisa fazer o exame do colesterol, e ela me pergunta se ela para de tomar o remédio e faz o exame, ou se ela, tomando o remédio, ela faz o exame. Então, esse eu coloco amarelo. Eu tenho que usar o meu juízo clínico para decidir isso. No entanto, eu conheço essa paciente, eu atendi ela, sei o que eu estou dando para ela, eu não vou fazer ela tratar para dizer para ela, não, continue tomando o remédio e faça o exame laboratorial. Eu classifico como amarelo. Então, eu conheço essa paciente, já atendi, já sei a história dela, faça o exame e me traga. Ou me envie por e-mail e eu vou te dizer se você precisa continuar tomando ou não. A terceira situação de baixo é uma situação extremamente mais complexa. É uma paciente que me diz o seguinte no e-mail: Dr. Daniel, ontem fiz uma transfusão. Durante a transfusão tive febre e depois a pressão subiu. Tomei Novalgina, que normalizou a minha temperatura. Por conta própria, tomei um Lasix, que uma vez o senhor tinha me prescrito. Urinei bastante, passei na farmácia e parece que a pressão normalizou. Devo continuar com o Lasix?
Então é uma paciente séria, é uma paciente que tem uma depressão de medula, teve febre, subiu a pressão, se automedicou e ela quer saber se continua se automedicando. Se eu tomar uma decisão por e-mail, eu estou sendo louco, eu estou fazendo uma loucura. Então eu classifico esse e-mail de vermelho e digo para ela, por favor, venha ao meu consultório imediatamente. É claro que tem graus no meio de tudo isso e cada um estabelece seu modelo. No entanto, o profissional de saúde deve orientar aos pacientes para não utilizarem e-mail para situações de emergência, uma vez que a mensagem pode não ser lida. Queria chamar a atenção de vocês de um assunto interessante que está me empolgando ultimamente, que são chamados os grupos de discussão em saúde. Os grupos de apoio através da rede transformaram-se num importante recurso do cuidado à saúde. Esses grupos fornecem apoio emocional, orientação, informação sobre saúde, encaminhamentos médicos, praticamente para todas as condições, em todo o mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só para vocês terem ideia, naquela ocasião, eu entrei no Yahoo Groups. O Yahoo Groups tem 101 mil grupos discutindo saúde. Cada grupo tem em torno de 1.800 inscritos. Isto é, para chamar a vossa atenção, que tem cerca de 200 milhões de pessoas no mundo hoje discutindo assuntos pela internet. Os mais diferentes assuntos que vocês imaginarem. Entram no Yahoo que vocês vão ter oportunidade. Esse assunto é tão importante que ele mereceu um número inteirinho do New England Journal of Medicine, que ele chama de e-patient. Esse paciente que nós não estamos sabendo avaliar claramente utilizando as nossas métricas habituais. As nossas métricas que são grupo controle, sorteio, essas métricas não estão servindo para avaliar o impacto desses meios eletrônicos no cuidado do paciente, mas eles estão aí e é um dos nossos projetos é tentar avaliar isso. Uma porção de gente pretende fazer isso. Educação. A educação à distância é uma forma de usar a tecnologia para a promoção de saúde. As características dela são separação física entre professor e aluno, utilização de meios de comunicação para unir o professor ao aluno e para a transmissão de conteúdos educativos, a possibilidade de encontros presenciais ocasionais com propósitos didáticos de socialização. Os benefícios são amplo acesso a conteúdos, programação flexível do tempo pessoal, localização conveniente, casa, consultório, hospital, etc., aproveitamento do tempo e dos recursos que seriam gastos com o deslocamento, tempo para pensar e interagir com a comunidade através do e-mail, chat, listas de discussão, possibilidade de compor seu próprio currículo de forma multidisciplinar e multi-institucional. Intervenções educacionais por meio de cursos à distância têm melhorado não só o desempenho dos profissionais da saúde, mas também os desfechos clínicos. Quem dos senhores fez algum curso à distância? Ninguém? Qual foi a tua experiência? Eu gostei. Fiz na FGV São Paulo. Valeu? Valeu muito. Então, veja, hoje a educação à distância é uma das formas mais importantes de educação. O país se atrasou muitos anos nisso. Nós ficamos parados por várias razões políticas, não vai à discussão, mas hoje o mundo tem milhões e milhões e milhões de pessoas estudando à distância, e a educação à distância, principalmente para a profissionalização, é uma forma de educação fantástica, apesar de nós temos utilizado também para graduação e para pós-graduação. Mas você pode fazer seu curso na hora que você quer, aonde você está. Nós temos cursos com alunos distribuídos pelo país inteirinho. A gente não teria condições de trazer esses alunos para a cidade, e eles estão no Amazonas, estão no Rio Grande do Sul, e eles estão em Mato Grosso, e eles estão fazendo cursos conosco, estão se aperfeiçoando, e estão tendo um impacto imenso. Temos avaliado o impacto dessa educação. E ela é uma forma extremamente importante de educação hoje. Nós temos aqui investido muito nisso.
nós começamos a trabalhar com educação à distância em 1995 e temos uma massa de cursos de educação à distância. Nós usamos para graduação, pós-graduação, extensão, cursos de dependência química, câncer de próstata. Essa é a cara da nossa universidade virtual. Quem quiser tem aqui material para graduação, pós-graduação, extensão, material de suporte aos alunos, simulações. Então, eu estava dizendo de que educação à distância não tem nada a ver com educação presencial. A ideia de colocar um PowerPoint para a educação à distância, isso não é educação à distância, isso é disponibilização de material didático. Educação à distância exige metodologia, exige modelos pedagógicos, exige uma interatividade entre o professor e o aluno. Ela tem uma série de características muito importantes e precisa se treinar para fazer isso, precisa se aprender para fazer as coisas direito. E o produto final da educação à distância tem que ser tão bom ou melhor do que da educação presencial. Assim como nós, evidentemente, uma porção de universidades no mundo estão se preocupando com isso. Aqui nessa tela tem no canto de cima a Harvard Medical School, com uma série de cursos de educação à distância, sociedades americanas de ortopedia, com uma série de cursos. Embaixo nós temos os cursos da USP, de microbiologia diagnóstica, câncer de pele. Enfim, o mundo está se preocupando com a educação à distância. São cursos de muito sucesso. Sim. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu acredito nessa questão da educação à distância, que ela leva conhecimento para partes do país que não tem condições de chegar de uma forma presencial. Só que, por outro lado, voltando na questão da saúde, a gente precisa dessa interação humana, a gente precisa do humano para passar esses conhecimentos. Então, voltando na questão da saúde, a relação médico e paciente é muito importante, mesmo porque o paciente ele confia no médico e aí, se ele confia, ele vai ter uma melhora rápida e o computador, a informática, ela vai auxiliar o médico a tomar algumas decisões, vai auxiliar a verificar a ficha, o prontuário desse paciente, ou quais são os medicamentos que ele está tomando, porque alguns pacientes eles procuram vários centros e aí tomam um medicamento receitado por um médico, outro medicamento por outro, e às vezes existe uma convergência nesse medicamento. Mas aí a questão do humano, da relação humana, eu acho que é muito importante, independente de educação ou de saúde. Nós estamos falando de educação à distância, está certo? Isso. Você está discutindo o atendimento do paciente. Primeiro quero dizer o seguinte, falar um pouco sobre educação digital. Você sabe que um piloto, depois de fazer seus cursos teóricos, ele passa praticamente um ano numa cabine de simulação de Boeing antes de levantar voo. É uma cabine de simulação, ele levanta, ele tem tempestades, ele recebe rádios, ele se comporta como se fosse um avião. O nosso doutor, como estudante de 6º ano, como residente, ele vê 3, 4 apendectomias, ele sai operando apendicite. Esse é o bom médico que você está chamando, que tem relação médico-paciente, cara a cara, e viu 3, 4, 5, 6 apendectomias. Por que esse indivíduo não pode simular uma cirurgia de apendicite aguda uma vez, 2, 50, 60, 100, até que ele faça direito antes de operar a barriga de alguém? Então eu estava dizendo que, primeiro, a história da simulação. Segunda coisa, a nossa experiência com educação à distância, posso te contar várias experiências, mas vou te contar de um dos grupos que nós temos maior duração de curso, o curso de dependência química. É um curso que é feito por 60 profissionais da saúde, psicólogos,
médicos, tem gente da área de advogados, e é um curso que é de 9 meses e é todo à distância, e ele tem 2 encontros presenciais. Nós somos obrigados para a gente conseguir dar o diploma para esses indivíduos, em curso oficial da universidade, eles são obrigados a fazer um exame presencial. Então, depois de 4 meses e meio de curso, 60 alunos, nós trazemos eles para São Paulo, eles se encontram numa sala. E a coisa que aquela menina que eu estava falando com ela, aquela professora, fugiu da imagem dela. A coisa que me impressiona, que impressiona a gente, é que eles entram na sala e eles entram conversando com eles. Mariazinha, como vai você? Como é que está teu filho? Como está teu marido? Eles têm uma intimidade muito maior do que vocês na sala de aula. Você vai para uma sala de aula, você permanece 50 minutos naquela sala de aula, você vai para sua casa, você faz pouca troca de informação com os seus colegas. Esses indivíduos, através de chats, através do chamado café que eles têm, eles trocam fotografias, eles trocam informações entre eles fazem trabalhos colaborativos. Então nós exigimos que alguns trabalhos sejam feitos em grupo de 5, 6, então eles têm que obrigatoriamente trabalhar em grupo, e eles se unem, e quando eles chegam no encontro presencial, você cai de quadro, eles se conhecem intimamente, eles falam entre si como se tivessem acordado juntos. A educação presencial tem uma força muito, muito grande quando é bem feita, como qualquer coisa, quando ela é bem feita. Em relação ao médico, querida, você sabe que os doutores estão abrindo muita barriga aí sem saber abrir, muita gente morre por causa disso. Um pouquinho mais de treinamento no computador não faria mal. Nós temos usado na escola treinamento em boneco, que é meio do caminho, eles são obrigados a fazer parto em boneco, eles são obrigados a pôr a mão no paciente. Estamos fazendo alguma coisa de simulação, não temos material suficiente, vamos chegar lá. Um dia nós vamos querer que o médico, antes de pôr a mão no paciente, ele tem que pôr a mão, é óbvio, ele tem que ter olho no paciente, mas ele esteja bem treinadinho, bem sabendo fazer uma apendicite sem arrancar, sem fazer infecção hospitalar, sem fazer besteira na barriga do paciente. Eu concordo com o senhor, eu só acrescento que eu acho que a gente tem que unir as dois. Claro. Tanto a interação humana quanto a tecnologia. O bom de um lado com o bom do outro. Porque a gente não pode ser extremista, nem só utilizar o humano, que o humano é muito cheio de falhas, e nem só a computação, nem só a tecnologia, porque a tecnologia sozinha, sem interação olho no olho, sem aquela questão da afetividade, não tem como ela funcionar sozinha. Mesmo nas melhores educações à distância, a gente precisa do humano para transmitir o conhecimento. Não é verdade. Você ensina uma porção de coisa que não precisa de humano, e o indivíduo faz avaliações e ele tem um desempenho melhor do que ele estivesse na sala de aula. Desculpa, são trabalhos que estão publicados aí, não sou eu que estou inventando. Tem uma porção de coisa que você faz melhor à distância, você faz em educação à distância melhor do que presencial. Os resultados e a avaliação são melhores. E o que eu posso fazer? Tem alguns cursos que os indivíduos... Olha, eu não vou te contar a experiência que nós tivemos com nossos alunos da graduação em técnica cirúrgica. É uma longa história se eu te contar. Vou te quebrar, eu vou te mostrar que as coisas são bem assim. Os nossos alunos fizeram uma vez um curso de técnica cirúrgica na escola à distância e tiveram melhor desempenho do que os alunos que fizeram presencial. Bom, vamos continuar? Informação digital. A internet é o oráculo do século XXI. Qualquer informação em saúde pode ser encontrada na internet. Formações profissionais, congressos virtuais, universidades virtuais, informações sobre andamento de pesquisas, matérias e serviços para pacientes. Usar a internet muda a forma de trabalhar. O que você, hoje, em saúde, não tem na internet, não existe. Toda a informação, quer seja gratuita, quer seja paga, existe na internet. Informação de saúde sobre qualquer assunto. Como é que nós buscamos essa informação? Nós temos 3 tipos de mecanismo. O mecanismo genérico de busca, sites de saúde, 97% deles são comerciais, e sites formais. O mecanismo de busca genérica são esses que vocês conhecem, o Google, Galaxy, Yahoo, etc, etc. Aqui eu estou fazendo uma busca genérica no Yahoo. Eu entrei com a palavra cefalexina.
e o Yahoo me acha 95 mil páginas com cefalexina. Eu entro com cefalexina no Google, o Google me acha 404 mil páginas. Por que isso? Porque os índices são baseados em palavras e não em conceitos, o vocabulário não é controlado, os critérios de priorização são proprietários e os robôs que pegam essas informações não são inteligentes. Aqui estão alguns dos principais sites pagos, sites médicos. Doctor's Guide, WebMD é o maior site americano. E aí entramos no WebMD, fizemos o mesmo questionamento, entramos com cefalexina foram achados 16 referências de cefalexina no WebMD, e no Health foi encontrada uma única referência sobre cefalexina. Por que isso? Porque os índices são também baseados em palavras, o vocabulário não é controlado, os critérios são de interesse comercial, então os artigos que apareceram são os que são de interesse comercial. Problemas de qualidade, acessibilidade e legibilidade, e políticas de privacidade e responsabilidade não são cumpridas. Toda vez que você entra num site desses, você é cadastrado. E, finalmente, a busca por sites formais, universidades, bibliotecas, boas revistas. Aqui eu mostro uma busca da esquerda para a direita no site da Unifesp, entrei em bibliotecas. Em bibliotecas eu entrei no PubMed. No PubMed entrei também com cefalexina e ele me achou 174 referências sobre cefalexina. Mas essas referências, elas são referências com data, com autor, com data de publicação. Elas seguem um vocabulário controlado que é o MESH. Os critérios de priorização são abertos, eles não dependem de interesses econômicos. Você tem intervalo de publicação e eles são feitos por indexadores humanos que são melhores ainda do que os indexadores inteligentes. Existe um problema muito sério dos milhares e milhares e milhares de sites sobre a internet, e há uma preocupação sobre a qualidade da informação em saúde na internet. O primeiro grupo que se preocupou com isso foi um grupo suíço, e gerou o chamado Home Code, de conduta ética dos sites na internet. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo está se preocupando, várias associações médicas estão se preocupando, dizer o que é informação de qualidade. Se vocês entrarem no site, eu cliquei no site do CREMESP, mas não quero isso. Se vocês entrarem no site do Home Code, vocês vão ter 10 recomendações para dizer o que um site é ético ou ele não é ético. Telemedicina é a oferta do serviço de saúde por comunicação remota, inclui consulta interativa e serviços de diagnóstico, segundo a definição do DEX, que é o indexador que estamos usando. Aqui é o exemplo de ela pode ser um recurso de especialista para especialista e para não especialista, elimina viagens caras e incômodas, reduz a necessidade de transporte do paciente e oferece condições de reciclagem para profissionais em locais isolados, ou mesmo não isolados, é o que nós estamos fazendo agora. Aqui é uma videoconferência entre os médicos do INCOR e da Escola Paulista de Medicina, discutindo algum caso clínico. Lembrar que a telemedicina é apenas um instrumento, como o estetoscópio, deve ser conduzida por profissionais da saúde, deve estar integrada às rotinas clínicas e a relação médico-paciente deve ser preservada. Fatores que limitam o uso da telemedicina mais amplamente é o custo de equipamentos, o custo da conectividade e não tem políticas de reembolso bem estabelecidas. Aqui é um exemplo. À esquerda, o laboratório de teleoftalmologia da Unifesp, telepatologia da USP, embaixo uma videoconferência no Hospital Sírio-Libanês, e embaixo as duas figuras da direita, uma enfermeira está atendendo uma criança no ambulatório e à direita a médica no ambulatório está dando suporte a esse atendimento. No Brasil já existe telecardiologia, teleoftalmologia, teleenfermagem, telemicrobiologia, telenutrição, enfim, uma série de áreas já estão se envolvendo com a telemedicina.
A bioinformática é o uso de ferramentas para análise de genomas e classificação de proteínas. É mineração em base de dados genômicos, computação evolucionária, análise de mutações genéticas. São modelos matemáticos para extrair conhecimentos de grandes bases de informação em saúde. Quais são as tendências da nossa área? Transmissão de imagens em movimento em tempo real através da internet 2, que as principais universidades vão estar comunicadas, já nos Estados Unidos estão, no Brasil nós estamos nos comunicando. E o emprego da realidade virtual para simulação em procedimentos de saúde, que é aquilo que eu disse para a educação. Você vai treinar o indivíduo bastante antes dele fazer a coisa na prática. A monitoração ambulatorial contínua, quer seja pelo uso de computadores de mão ou por meio de chips coletores de sinais vitais, vai revolucionar a pesquisa clínica e vai dar maior segurança e eficiência aos clinical trials. Aquela pergunta do professor é a mudança da forma de comunicação usuário-computador. Agentes inteligentes serão capazes de monitorar indicadores indiretos do estado de saúde do usuário. E agentes inteligentes viajantes atentos à mudança de conhecimento sobre doenças. São esses agentes extratores do conhecimento. Antes de finalizar, eu queria passar um pouco sobre novas tecnologias em saúde e quanto vale a pena. Engenharia genética, o registro eletrônico do paciente que eu coloquei, marca-passo, novos exames laboratoriais, novos medicamentos, tomografia, ressonância, PET scan, telemedicina. São tudo novas tecnologias. Dados da Organização Mundial de Saúde. Em qualquer tempo, em torno de 50% dos equipamentos médicos nos países desenvolvidos não podem ser utilizados. Nós fizemos um programa de educação à distância do Ministério da Saúde há 4 anos atrás para formar técnicos em manutenção de equipamentos médicos. O Ministério da Saúde havia distribuído equipamentos para os hospitais, para cerca de 4 mil hospitais no país, e foi treinar os técnicos. Quando nós fomos fazer o levantamento, 50% dos equipamentos estavam queimados. Corresponde ao que a Organização Mundial de Saúde diz. Bem, vamos pegar essa tabela: Brasil, Estados Unidos e Canadá. Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a expectativa de vida, eu só vou falando da mulher, não vou falando do homem, sempre é um pouco menor. A expectativa de vida do homem, 73 anos, nos Estados Unidos, 80, no Canadá, 82. A mortalidade infantil no Brasil é 32 crianças por 1.000, nos Estados Unidos é 7, no Canadá é 5. A expectativa, ou quanto se gasta em saúde do produto interno bruto, quer seja privado, quer seja público, no Brasil 8%, nos Estados Unidos 15%, no Canadá 9%. Então vocês vejam que o Canadá tem os melhores indicadores de saúde. Eu não sei quantas ressonâncias magnéticas existem no Brasil, não fui capaz de levantar esses dados, mas eu levantei no estado de São Paulo. No estado de São Paulo existem 153 ressonâncias magnéticas, nos Estados Unidos existem 3.700 e no Canadá existem 110. Então, queria a primeira coisa chamar a atenção para vocês. A qualidade da saúde não está na dependência dos equipamentos e a qualidade da saúde não está na dependência só do dinheiro que se coloca nela. Veja os Estados Unidos, que gastam 15% do seu produto interno bruto, no entanto, seus indicadores deixam muito a desejar em relação ao Canadá. Nessa tabela, eu tenho o preço do ácido salicílico, isto é, quanto o indivíduo que tem artrite reumatoide tem que tomar 4 comprimidos por dia de ácido salicílico, então ele gastaria R$15 por mês. No último está o Arcox, 120 miligramas, 1 comprimido por dia, e ele vai gastar R$251 por mês. O ensaio CLASS, com 8.000 pacientes, comparou esses tratamentos na artrite reumatoide sem mostrar significativa diferença de eficácia entre os agentes. O mesmo aconteceu com o estudo Vigor, que comparou o Rofecoxib e o Naproxen. Eu quero dizer o seguinte: usar melhor medicamento, usar melhor equipamento não significa ter melhor qualidade e resultado. Se tratar um indivíduo com aspirina e tratar com arcóxia, a diferença praticamente é o custo.
Se você tiver um indivíduo com colesterol aumentado, você usar um comprimido de simvastatina por dia, ele vai gastar R$ 32 por mês. Se você usar um comprimido de atorvastatina, vai gastar R$ 106 por mês. Fishman e colaboradores em ampla revisão não encontraram vantagem no uso das estatinas mais recentes. Aqui estão as indicações da ressonância magnética de tórax e o custo dela é 1.296, mas ela tem indicações precisas. Avaliação da invasão tumoral da parede torácica e da estrutura vascular, avaliação de aneurisma, não se presta para análise de pulmões. Aqui você tem a indicação da tomografia de tórax, é para estruturas vasculares e ela custa metade do preço. E aqui você tem as indicações do raio-x de tórax, que custa 1/5 do preço. Então, queria chamar a atenção, usar tecnologia não é fazer uma boa saúde. E vou terminar dizendo o seguinte, assim como as empresas e os bancos, os profissionais da saúde de hoje dispõem de ferramentas e instrumentos poderosos para auxiliá-los na elaboração do diagnóstico correto, na orientação terapêutica adequada. No entanto, antes de entusiasticamente adotar as mais recentes tecnologias, é necessário avaliar a sua acurácia, eficácia, segurança, efetividade, custo-utilidade, impacto, equidade e ética da tecnologia. A prática da saúde é complexa, ela não depende só da informação, exames, tomografias, do registro eletrônico do paciente, da telemedicina, etc., mas também da capacidade de julgamento do profissional de saúde e de sua habilidade de interagir com o paciente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. E estou às ordens para mais questões. Professor, muito obrigado. A sua exposição foi muito abrangente, né? É claro que há muito a abordar sobre esse assunto, mas eu acho que permitiu, né, que nós tivéssemos contato com inúmeras aplicações potenciais e, como na sua conclusão, sempre colocando a capacidade de julgamento e a empatia humana em cada uma dessas decisões. Deixo aberto, então, para os colegas e participantes do curso que queiram também fazer perguntas. Professor Daniel, meu nome é Abimael, sou professor aqui do Departamento de Pediatria. E a Unicamp está planejando um curso de informática biomédica para começar por volta do ano de 2008. Qual é a sua visão, as suas perspectivas desse profissional e do ensino de informática médica? Você sabe, nós não temos um estudo nacional claro sobre isso. A gente se baseia em estudos de outros países. Existe um pesquisador importante na área chamado Van Bemmel, ele é um canadense, e o Van Bemmel diz o seguinte, olha, se no mínimo você vai precisar de 2 informatas por serviço, por hospital, por serviço de saúde, pelo menos 2 profissionais que dominem essa área. Isso a Holanda segue essa estatística. Você imaginar que no Brasil nós temos 6.000 hospitais, secretarias de saúde, serviços de saúde, nós precisamos pelo menos uma população de uns 20.000 profissionais nessa área. Então eu acho que tem um mercado grande. Já tem um primeiro curso no país de graduação nessa área, que é o pessoal de Ribeirão Preto. Tem um curso de graduação em informática em saúde, agora graduou sua primeira turma, está sendo muito cuidadosamente avaliado. Em nível de pós-graduação, nós temos a nossa pós-graduação, que agora está entrando também no 4º ano. A demanda não sei dizer, a demanda na graduação em Ribeirão é muito grande. Na nossa pós-graduação é imensa, nós não conseguimos dar. Você tem uma ideia, nós temos na fila agora para entrar no estágio probatório 100 e tantos candidatos, que a gente não sabe como é que a gente vai absorver. Você imagina que cada orientador no máximo pode ter 4, 5, nós temos 12 orientadores que já estão quase repletos, então tem uma massa de gente interessada na área. Eu acho que é uma área de grande
À medida que você vai exigindo qualidade da saúde, quer dizer, um problema sério no país é que nós não temos qualidade. O nosso cidadão não exige qualidade. Ele é atendido numa unidade básica de saúde. Bastou o médico falar com ele, dar um remédio, ele feliz. Ele não questiona o médico. Ele não tem demanda por qualidade de saúde. Ele não pergunta ao médico, será que esse remédio vai me fazer um efeito colateral? Será que isso é bom? Se isso é mal? Qualidade significa informação. Não existe qualidade sem informação. Na medida que você for melhorando a qualidade da saúde, você vai precisar de informação. Para ter informação, você vai precisar desse tipo de profissional, que é uma área intermediária entre a área tecnológica e a área da saúde, que é o profissional de informática em saúde. Uma curiosidade. No seu curso de pós-graduação, a demanda é maior por indivíduos com formação tecnológica, com formação de técnicos de tecnologia de informação, ou médicos interessados na tecnologia de computação? Nós temos mais ou menos 40% de gente da área da saúde e 60% da área de tecnologia. Nós temos enfermeiras, médicos, psicólogos, psiquiatras, e temos engenheiros eletrônicos, indivíduos da área de informática, área de engenharia. O grupo tão heterogêneo quanto a própria disciplina de informática em saúde, que é uma disciplina que é multidisciplinar. O nosso grupo é formado por todo tipo de profissional da área técnica. Nós temos sociólogos, nós temos pedagogos, nós temos médicos, nós temos psiquiatras, nós temos enfermeiras, nós temos técnicos de computação, analistas de sistema, especialistas em segurança. Quer dizer, é um grupo extremamente multidisciplinar. Bem, se não houver mais nenhuma questão, eu queria dizer que foi um prazer proferir essa palestra. E eu queria aproveitar, agradecer vocês terem tido paciência de me ouvir e agradecer ao pessoal do suporte técnico, que é extremamente importante. Sem eles nós não poderíamos fazer isso. Do meu lado eu conheço o meu pessoal bem, é o Reinaldo que cuida disso, o Paulo Lopes que é responsável. Eu agradeço a eles por manter isso, e do vosso lado vocês têm o vosso pessoal que mantém essas coisas no ar, que não são triviais. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor, e até a próxima reunião virtual ou presencial. Até lá.